Meus amores, o Você no Pódio de hoje está muito especial. Até porque foi dada a largada, né? Vamos começar aí a Copa do Mundo. E é claro que o Você no Pódio tinha que trazer uma pessoa muito especial aqui para poder comentar com a gente. Não só sobre o álbum de figurinha, mas também sobre essa escalação aí da Copa do Mundo. Também vamos falar sobre a carreira dele. Ele que é polêmico, ele já teve passagens pela ESPN. Ele é um jornalista que se posiciona. Estou com o Rodrigo Bueno, o famoso Bubu. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Tícia. Um prazer estar aqui com você. Obrigado já pelo presente. Gostou? Ganhei um livro, belíssimo prefácio, Falar para Não Sufocar. Vou aprender muito lendo isso aqui. E espero crescer um pouco também, evoluir, né? A gente tem que sempre estar andando para frente. A única pessoa que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson, né? Só o Michael Jackson, só o Michael ninguém Jackson. mais. Então tá aqui, estamos aí, ó, já trouxe meu álbum de figurinha, que é a minha referência hoje, a minha bíblia, nesse momento tem que ser. Tem que ser a Bíblia. Aliás, eu estou intimada a comprar figurinhas pro álbum do meu sobrinho, porque já... Eu já completei o meu. Eu não colei as figurinhas, mas eu já tenho todas, né? Mas agora é o segundo passo. Vamos ver se eu estimulo de novo meus filhos. Meus filhos moram no Rio de Janeiro, agora eles estão grandinhos, mas vamos lá, né? Depende muito dos pais, né? O incentivo ali para a criançada ou os jovens também, porque hoje não tem mais aquela coisa que tinha... Copa de 92, que a gente pode falar que tinha... 92? 92 não teve Copa, teve Olimpíada. Não. Teve a Copa de 94, que 94, na minha opinião, não teve uma Copa que eu posso falar que encheu os meus olhos. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Kaká... Essa é 2002, Brasil campeão de 2002. Eu acho que juntando... a última não, né? A gente não pode falar muito bem. O Brasil desde 2006 que decepciona, né? 2006 o Brasil chegou como favorito, tinha muitos craques, muitos desses jogadores. Tinha o Ronaldinho, tinha o Ronaldo, Sim. tinha o Kaká, e não deu certo, o Brasil perdeu. E de 2010 para cá o Brasil já não chegou como tão favorito e vai ser de novo dessa forma. O Brasil não é uma das principais candidatas ao título. É uma força, é uma potência sempre, mas já há 24 anos, né, que o Brasil não consegue o que todo mundo almeja, né? Que é o título. Para o Brasil ser vice-campeão já é uma derrota, né? Pela história que o Brasil tem, na tradição no futebol, o torcedor brasileiro não admite o segundo lugar. Vai para a Copa do Mundo para ganhar. Tem que ser o primeiro. Mas, Rodrigo, antes da gente falar da Copa, eu quero que você conte para quem está aí nos assistindo, para quem gosta de futebol, para quem gosta de jornalismo de verdade, sério, né? Como que você se apaixonou pelo jornalismo e como que você se apaixonou pelo jornalismo esportivo? As coisas meio que se misturam, né? Eu joguei até na base do São Paulo, né? Eu tentei ser jogador ali, muito por influência do meu pai, que queria muito, tinha esse sonho. A minha irmã já era formada em educação física, então eu cresci numa família que sempre foi muito esportiva. E de alguma forma eu imaginava meu futuro trabalhando com esporte. Quem sabe sendo atleta, né? E eu não tinha aquela determinação, aquela aplicação, treinamento me entediava muito, era muita repetição. E aí eu comecei a pensar, poxa, não vai dar para mim esporte, o que eu posso fazer? Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E aí eu falei, poxa, a comunicação é um caminho e posso, dentro do jornalismo, trabalhar com esporte. Eu já fui para o jornalismo pensando em trabalhar com esporte. A gente assinava em casa a Folha de São Paulo, né? Então eu acompanhava muito o caderno de esportes da Folha de São Paulo e eu falava, puxa, eu adoraria fazer esse tipo de trabalho, essas reportagens, tal, matérias, tal. A Placar é uma revista que é referência, né, no nosso país. Eu também tinha, puxa, adoraria trabalhar na Placar, é legal. E logo no meu começo da carreira, eu me formei em 94 na PUC em jornalismo, eu consegui entrar na Abril como estagiário, né? Fiz o curso Abril de jornalismo e fiquei 3 meses, um pouco mais que isso, um pouco menos, na Placar. Então realizei meu sonho da Placar. E logo em janeiro de 95 eu entrei na Folha para trabalhar no esporte, na editoria de esporte, que era meu outro sonho. Então eu tive essa felicidade. Eu costumo dizer que eu faço tudo errado na vida, mas que eu tenho sorte e no final dá tudo certo. Então, mesmo ali de forma bagunçada, maluca, eu consegui rapidamente, no início da carreira, passar pela Placar e ficar 17 anos, como eu fiquei na Folha de São Paulo, onde ali foi uma grande pós-graduação de jornalismo para mim, né? O jornalista que eu sou, que eu me transformei,
fui moldado pela Folha de São Você Paulo. é referência como um jornalista que trouxe o futebol internacional no Brasil? Seria muita presunção falar referência. Sim, porque veio nas minhas pesquisas, você é referência. É porque eu já tenho uma certa idade, né? E eu comecei a trabalhar na Folha em 95, já cuidando de futebol internacional. Em 97 eu já tinha uma coluna, eu já era um especialista em futebol internacional. Eu tive o prazer e a honra de ser o sucessor do Silvio Lancelotti. O Silvio Lancelotti foi um jornalista muito inteligente, brilhante, que marcou época no Brasil nos anos 80, comentando os jogos do Campeonato Italiano. Naquela época, o Campeonato Italiano era o melhor do mundo, os melhores jogadores estavam italianos, e ele era o cara que na Band comentava os jogos. Uhum. Então eu cresci. Então ele era uma referência para mim e para todo mundo que acompanhou aquela época o futebol internacional. E era uma época que eram poucos jogos transmitidos, basicamente você tinha um jogo do italiano no domingo. Não tinha TV a cabo. Não tinha internet. Então, imagina como era a cobertura de times internacionais quando você não tinha internet. Hoje, os mais jovens jornalistas já cresceram numa outra era, que a informação é muito democratizada. Você quer saber do Real Madrid de forma instantânea, chega a notícia para você. Antigamente, para você conseguir notícias de fora, do exterior, de times estrangeiros, era muito difícil. E eu comecei já nessa época, ainda tinha fax ainda. Quando na faculdade eu ainda usava a máquina de escrever. Então eu peguei um jornalismo raiz, assim, que hoje já está bem diferente. Um jornalismo... Você acha que está melhor ou pior? Você pode ver de dois pontos, né? Tem um lado da democratização da informação, da comunicação, que eu acho legal. Hoje qualquer pessoa com talento, com capacidade, pode fazer um canal, trabalhar de forma independente, mostrar seu valor, seu conteúdo e crescer. Pô, isso é muito legal. Sim. Quando eu entrei no meio, isso não era uma possibilidade. Ou eu trabalhava em veículos tradicionais de comunicação, sim, como eu trabalhei na ESPN, trabalho ainda na ESPN, trabalhei no Fox Sports, né? Trabalhei na TV Cultura, uma temporada eu comentei na Champions League na TV Cultura. Eu tinha esses caminhos. Eu quero trabalhar com jornalismo, no caso esportivo, eu tenho que ir para uma Folha de São Paulo, tem o Estadão, tem o Globo, não tem como eu de forma solitária, lá individual, crescer e mostrar meu trabalho. Eu precisava chegar nesses lugares. E eu sei que as vagas são poucas. Minha turma de jornalismo, não sei se tem 40 pessoas, sei lá, talvez nem 10% hoje está trabalhando na área. Então, gente muito qualificada, gente muito melhor do que eu, que às vezes por uma razão ou outra, falta de oportunidade, falta de sorte, não conseguiu crescer na carreira. Eu tive essa felicidade de conseguir trabalhar na área que eu mais gosto, que é esporte. Eu fiz estágio no Sesc um ano e meio, no Sesc Interlagos, e aí eu trabalhei muito com cultura, jornalismo cultural, assessoria de imprensa e tal. E trabalhei uns 9, 10 meses na PUC, que ali era mais coisa política, cidade, né, atualidades. Mas sempre com aquele olhar ali, nossa, mas onde eu vou ser feliz é no esportivo. E aí foi uma coisa, então fui pro esporte, dentro do esporte pro futebol. Futebol é a sua paixão dentro do futebol esporte? É meu esporte favorito desde garoto e tal. Eu tive algumas experiências, claro, porque você é jornalista, especialmente num jornal grande como a Folha. Então, eu estava em Roma fazendo uma matéria especial sobre futebol. E tinha a final do tênis do Guga contra o Ferreiro em Roma. Aliás, acabou o Master de Roma agora. Eu cobri. Na Olimpíada no Rio de Janeiro, eu estava no Fox Sports. Eu fui comentar jogos de futebol. Mas não tinha comentarista de handball. Eu acabei comentando handball também. Joguei na escola, tenho alguma noção. Então, assim, você acaba, dependendo da situação, você vai cobrindo, vai fazendo matérias de outros esportes também. Na Folha também eu fiz algumas matérias em outras editorias. Você tá em algum lugar... Mas o futebol continua sendo sua paixão. O futebol é a paixão e é a base do meu trabalho, né? Meu sustento. E você acredita que hoje o jornalismo ele está mais preocupado com a audiência ou em ter curtidas e polêmicas? As duas coisas. E aí a esteira da pergunta. Eu falei o lado bom da democratização da informação, só que hoje você tem menos jornalistas de verdade. Então a qualidade do jornalismo caiu muito, isso é notório. Você tem muito mais gente no meio, então você tem
mais gente boa, mas tem muita gente ruim. Né? E aí você tem uma era de fake news. Exato. Que é preocupante. As informações se espalham, você às vezes nem sabe como, recebe. Com mídia social também a coisa foi turbinada. E aí então você tem uma onda, avalanches de notícias que não são confiáveis. A gente que trabalha no futebol tem hoje até uma certa rivalidade entre jornalistas, influenciadores. Eu não entro muito nessa onda. Acho que tem espaço para todo mundo. Eu concordo que tem espaço para todo mundo. Não entro nessa onda, mas jornalista é jornalista. Isso. É o que eu sempre falo. No meu programa, antes de ontem eu abri o programa falando isso. Aqui a imagem conta muito, mas o que prevalece é a verdade. Porque se não falar a verdade, vai levantar e vai sair. Ou eu levanto e saio, ou a pessoa levanta e sai. Porque não tem como você compartilhar de uma mentira você sendo jornalista. Então, hoje você tem muito jornalismo segmentado no futebol, né, especialmente. Então são canais próprios, poderosos, de clubes ou de pessoas ligadas aos clubes, identificadas com os clubes, e fazem um trabalho totalmente voltado para uma torcida, né, para um time. Então isso é legal, você tem torcidas monstruosas, a do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco. Qual a maior torcida do Brasil? O Flamengo. Flamengo, todas as pesquisas, isso é indiscutível. Você vai ter discussão mais para baixo, mas que a número 1 é a do Flamengo e a número 2 é a do Corinthians, isso é inquestionável. Mas então, às vezes, você quer esse tipo de jornalismo segmentado, às vezes ele é muito clubista, né? Meio parcial, dependendo como é feito o trabalho. Então isso se reflete nas coletivas, às vezes o técnico vai hoje dar uma entrevista e você tem lá um monte de cara do time dele, o canal do time e tal. E perguntas jornalísticas, aquelas mais tradicionais, às vezes ficam escanteadas. Às vezes não dão tanta polêmica, não dão tanto clique, tanto... Exato. Né, mas isso é em qualquer área, viu? Na minha área também. Eu fico 2 minutos, às vezes, elaborando uma pergunta para o convidado, ele olha para mim e fala, sim, não, Isso é um pouco complicado também, porque depende também do convidado. Rodrigo, qual foi a figura ligada ao esporte que você entrevistou, que te surpreendeu, que você falou... Uau, não esperava que fosse isso e... Que me surpreendeu. Assim, eu tive 2 entrevistados, assim, que me deixaram de queixo caído pela figura que eram, que é um Pelé e Maradona. Então, sobretudo a primeira vez que eu fiquei com o Pelé, a primeira vez que eu fiquei com o Maradona... Você teve contato com o Pelé, assim? Entrevistei. Você entrevistou o Pelé? Então, já tive contato umas 3 ou 4 vezes em eventos. Mas, assim, eu e ele, umas 2 vezes para entrevistas. Uma vez eu entreguei um troféu para ele. Eu colaboro menos hoje com a IFFHS, que é uma Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, sede na Alemanha, né? Hoje está um pouco dividida. E enviaram um troféu para o Pelé em homenagem ao maior artilheiro do futebol, que ela reconheceu com muita luta os gols nos estaduais do Pelé. E aí eu fui para Santos fazer essa entrega do troféu. Mas já tive entrevistas em 2008, quando... completamos 50 anos do primeiro título do Brasil, na Copa de 58, que o Pelé foi a grande sensação. Eu entrevistei então todos os atletas, claro, os que estavam vivos na época, inclusive o Pelé, matéria muito especial. Eu tive a chance de ir para a Suécia nessa reportagem, dormi na cama que o Pelé ficou na Copa de 58, Uau. O centro de treinamento do Brasil, né, uma concentração. E até hoje está lá, em Rindas, na Suécia. E aí, para a reportagem que eu fiz para a Folha, eu entrevistei pessoas ali e tal, o Pelé, inclusive, e tive essa chance. Então, assim, o Pelé, eu cresci, é a grande referência, especialmente para nós brasileiros, do futebol, né? Sim. Ele é sinônimo, né? Pelé e futebol. Então, primeira vez como jornalista. E eu não sou um cara muito, assim, de... baba-ovo, como a gente fala, né? De idolatria, de ficar assim, eu tô com um jogador. Até porque, ainda mais com o tempo de carreira... Você se acostuma. Se acostuma. São poucas pessoas que eu poderia ficar frente a frente e sentir um baque. Eu acho que eu ficaria assim com o Michael Jordan. Eu nunca O Michael Jordan é um grande ídolo que eu tenho no esporte. Um grande jogador de basquete da história. Sim. Se eu ficasse um dia... numa entrevista com o Michael Jordan, eu me sentiria, nossa, sabe, assim, não parece que é uma pessoa, parece que é uma entidade, né, uma coisa mitológica que tá ali, né, não parece de carne e osso, que vai tocar, será que é de verdade, assim? O Maradona eu também tive isso, eu estive com o Maradona umas 3 vezes, uma em Roma também, quando a FIFA criou
de forma polêmica uma eleição para ver quem que era o melhor jogador do século, o melhor clube do século, e estava claro a disputa Pelé e Maradona. E aí ali eu me aproximei do Maradona para entrevistá-lo, consegui. E dentro da simplicidade dele, assim, ele tá de bermuda, chinelo, um cara muito popular, assim. Mas, por exemplo, eu nasci em 72. Então eu só vi o Pelé jogar basicamente em vídeo. Ou quando ele jogou, né, aquela partida amistosa de celebração dos 50 anos dele, que ele vestiu a camisa da seleção brasileira. Eu não vi o Pelé jogando mesmo, ao vivo, em loco, assim. O Maradona eu vi. Então o Maradona, pra minha geração, é um semideus, assim, né? Pra ele é até a mão de Deus, né? A dele, né? Então, assim, ter ficado perto do Maradona no começo, assim, foi impactante. Depois eu tive outras chances em coberturas de encontrar os dois, aí a coisa já fica um pouquinho mais normal, né? Mas são os dois personagens que eu tive a chance de entrevistar. As entrevistas mais surpreendentes que eu tive, às vezes, foram com pessoas que eram pessoas simples. Jogadores humildes que tinham dramas pessoais. Por exemplo, da Copa de 94, que a gente estava falando, da Copa de 94 para cá. Eu vou falar do que eu mais lembro, tá? Então, da Copa de 94 para cá é o que eu mais lembro. Para mim, assim, o Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores dentro do campo, ele foi um dos maiores, mas tem Ronaldo, tem Cafu, tem Roberto Carlos, tem o Kaká. Inclusive, eu vi uma entrevista do Cafu, ele falando, né, que o Neymar, ele ficou muito sozinho. Então o Neymar não teve, por exemplo, uma seleção onde se faltasse o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Fenômeno. Faltasse o Fenômeno, tinha o Imperador. Então eles tinham muita união e tinha muito jogador bom. Na época do Neymar já não. O Neymar aconteceu, mas quem mais aconteceu junto com o Neymar? Quem mais veio junto com o Neymar para poder ajudar também o Neymar e também se tornar um fenômeno como o Ronaldo, como o Gaúcho e tantos outros? Eu queria que você falasse um pouquinho de 94 para cá, dessa seleção que trouxe também pra gente, né, a taça, que eu acho que foi para mim ali, nossa, foi incrível, um momento muito incrível. Eu lembro que eu dava aula, eu era professora, e eu assisti na escola com uma criança no colo, então para mim foi um momento muito marcante. Queria que você falasse um pouquinho dessa Copa do Mundo. É engraçado que essa geração eu acompanhei de perto já como jornalista, né? Em 2002 eu estava cobrindo a Copa no Japão. Um pouquinho antes, voltando um pouquinho no tempo, eu vi o primeiro treino do Ronaldinho Gaúcho, estava em loco, o primeiro treino dele na seleção, né? O Ronaldinho era do Grêmio, né? Começou a carreira no Grêmio. E a gente já sabia, vendo que ele era um craque, né? Que era um jogador muito acima da média, muito diferente. E aí, o primeiro treino que eu vi dele, na seleção brasileira, olhando de perto, assim, do lado do campo, você fala, caramba, olha o que o cara faz, sabe? Assim, você fica embasbacado com o talento, né? Eu fiquei emocionada esses dias. Então, mesmo quem de forma amadora como eu, ou em base, jogou bola, você reconhece quando tem um super craque. Você vê que é um cara que ele faz coisas que os outros não fazem. Ele enxerga coisas que outros não enxergam. A cabeça dele tá à frente, né, do resto e tal. E, de fato, é difícil você colocar tantos craques juntos, e o Brasil fez isso ao longo da história. E aí facilita, né? Você tem o Ronaldinho, e aí ele toca a bola, tá o Ronaldo, aí toca, tá o Rivaldo, aí vai o Roberto Carlos, Cafu. Do time de 2002, o Brasil tinha muitos caras que foram melhores do mundo. Exato. O Ronaldo Fenômeno foi 3 vezes, o Rivaldo foi 1 vez, o Ronaldinho foi 2 vezes, o Kaká foi 1 vez depois, em 2007. Então, assim, uma concentração de melhores jogadores do mundo, é claro que a chance de você triunfar é enorme, é muito talento, é muita qualidade técnica. E o Neymar teve essa infelicidade de ser de uma geração em que o Brasil já não produzia tantos craques. O Pelé foi o maior de todos, mas o Pelé sempre teve cercado de grandes craques. O Santos do Pelé não era só o Pelé. Sim. Né? Dorval, Mengabe, Coutinho, Pelé e Pepe, só o ataque do Santos, tirando Zito, Gilmar, Carlos Alberto Torres. O Pelé, desde o início na seleção, parceria com Garrincha, Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo sequer com a camisa da seleção, exatamente. Juntos. O Pelé sempre teve boas companhias. O Pelé foi monstruoso. Romário teve boas companhias? Teve. Não tanto quanto o Pelé, mas teve. A parceria Bebeto e Romário foi fundamental para o título. O Romário jogou numa época que ainda você tinha muitos craques. Você ir para uma Copa do Mundo pela seleção brasileira era difícil. Muitos craques não iam. O Alex, por exemplo, foi um meia
espetacular, né? Jogou em vários clubes, Palmeiras, Cruzeiro, muito bem, no do Curitiba, na Turquia. Ele não foi para 2002. Djalminha não foi. São jogadores assim com uma qualidade absurda que não foram para a Copa do Mundo muito porque a concorrência era gigantesca. Então os mais antigos, é um pouco chato você ficar com saudosismo. Na minha época, no meu tempo. Não, mas a gente tá falando de Copa do Mundo, então, né? É diferente. O Neymar tem essa realidade. O Neymar, quando apareceu, ele tinha um grande parceiro que era o Ganso. E eu lembro, especialmente quem é santista vai lembrar dessas discussões. Tem um santista aqui? Tem um santista aqui, não? Qual o time que você torce? Tem bom gosto. Embora eu admire muito nos times a tradição internacional. E o Santos é colossal, né? A história do Santos internacional. O Santos apareceu com 2 garotos, vira e mexe tem os meninos da vila que aparecem, e o Neymar com o Ganso. E havia uma discussão muito grande para muita gente, o Ganso era melhor que o Neymar. O Neymar ele é mais rápido, ele dribla mais, ele faz mais gols, mas o craque genial é o Paulo Henrique Ganso, que hoje ainda joga no Fluminense. Né? Havia essa discussão, porque o Paulo Henrique Ganso parecia mais maduro, mentalmente mais forte, além de ser fisicamente mais avantajado em relação ao Neymar, né? Então tinha essa discussão. E o Dunga, que era o técnico da Copa de 2010, não levou nem o Neymar nem o Ganso. Havia meio que que nem estava um pedido agora enorme no Brasil. Muita gente chama o Neymar, convoca o Neymar não tá bem. Inclusive os jogadores Inclusive jogadores da seleção. Exatamente. O Casemiro, o Rafinha. Cafu, Ronaldinho falou que nem assistia a Copa se o Neymar não fosse convocado. Então, os mais antigos. Mas os jogadores da seleção atual têm o Neymar como ídolo. Então, assim, o Casemiro, que é o capitão da seleção, ele falava, poxa, o Neymar na minha geração é top. Ele tá entre os 3 do mundo. Ele tava quase que pedindo, e certamente o técnico da seleção Ancelotti ouviu os jogadores atuais. O Rafinha deu uma entrevista outro dia aí, pouco tempo, dizendo que o cara do Hexa é o Neymar. E o Neymar não tava na seleção, ele que era para ser um protagonista, ele tá transferindo a responsabilidade. Não, o cara para trazer o Hexa é o Neymar. Então os próprios jogadores atuais, eles têm o Neymar como uma referência, um cara que é fora da curva e que ele que pode, né, trazer o título para o Brasil, que não vem há 24 anos. Então o Neymar, ele, por exemplo, o Ganso é um grande jogador, realmente um jogador cerebral, faz algumas jogadas ainda, né, assim, especiais, mas ele se descolou do Neymar. O Neymar chegou num nível que o Ganso não alcançou. O Neymar virou um dos principais jogadores desse século. O Ganso teve uma carreira muito limitada ao futebol brasileiro. Não deu certo na Europa, voltou cedo, pouco teve sucesso na seleção brasileira, ficou muito escanteado da seleção e também pelo tipo de jogo dele. Então, assim, o Ganso e o Neymar cresceram juntos, era um patamar parecido. O Neymar veio pra cá, o Ganso ficou aqui, como quase todos os bons jogadores do Brasil. O Brasil continua produzindo muitos jogadores bons, muito bons, mas o super craque, o cara que é o gênio, que é o cara para ser melhor do mundo, para ganhar a bola de ouro, para resolver uma Copa do Mundo, esse cara o Brasil parou de produzir. E aí o Neymar fica, não é que é sozinho, né? Ele joga hoje no Santos, o Santos hoje tem um time limitado. Então, às vezes, destoa muito. O Neymar, o companheiro que está do lado dele do Santos, não tem o nível dele, está muito longe. Você acredita que se o Neymar tivesse vindo para o Flamengo, por exemplo, ele teria uma outra carreira ao invés dele ter vindo para o Santos? Porque se ele tivesse no Flamengo, não estou puxando sardinha para flamenguista não, mas o Flamengo mora aqui, o Flamengo hoje tem um dos melhores times do Brasil, está o Flamengo. Foram 4 convocados para a seleção. Você não acha que se o Neymar hoje estivesse no Flamengo, ele estaria muito mais amparado do lado de jogadores que realmente iriam colaborar com ele? E porque no Santos também ele está ali largado, sozinho. Porque o Santos então, não tá tem os dois lados, né? Porque, como quase tudo, tem 2 lados. Se ele estivesse no Flamengo, ele brigaria por títulos, porque o Flamengo é muito forte, tem um time muito poderoso. Ele teria melhor companhia em campo, então seria mais fácil para ele dialogar, tabelar com jogadores que também frequentam a seleção brasileira. Só que o Flamengo não é a casa dele. Voltar para o Santos para ele, o Santos é o clube dele, é o clube do coração dele, é onde ele foi formado. O pai dele investe muito dinheiro no Santos, então tem uma parceria do pai dele, que é o empresário dele, com o Santos, com o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. A torcida do Santos ama o Neymar, né? Teve os seus momentos, como em qualquer relação, teve momentos ali de discussão, a saída dele do Santos não foi tão bacana, mas assim, a torcida do Santos é a que tem mais paciência no Brasil com o Neymar. E no Santos, o pessoal diz, o Neymar faz o que quiser. No Flamengo não seria assim.
Então, no Santos, o Neymar ele tem o próprio corpo médico, ele tem os especialistas que acompanham a carreira dele de forma individual. Então, ele não atende exatamente, não é um jogador normal, comum do Santos. Ele é tratado de forma especial. Ele tem regalias, né? Então, ele joga basicamente quando ele quer, ele treina quando quer, ele faz o que quer. Mais ou menos é isso. Em outro clube do Brasil... Isso já não aconteceria. Não aconteceria. No Flamengo ainda, que é um clube muito midiático, né, colossal, não que o Santos não seja tão importante, mas no Santos o Neymar tem um domínio que ele não teria no Flamengo. Que ele não teria como tem em qualquer outro clube. Em qualquer outro clube. E falando de Flamengo, qual que é a sua opinião hoje do Flamengo? Porque o Flamengo hoje está por cima, né? Flamengo e Palmeiras tá ali, ó. Entendeu? Eu fui no estádio, assisti um jogo do Flamengo, eu fiquei impactada. Eu sou corintiana, pai, não esqueci não, tá? Meu coração é corintiano, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e meu pai é corintiano e também é fluminense, porque no Rio ele torce pelo Fluminense. Então a gente sempre tem 2 times. E meu irmão São Paulino, igual você, e é fluminense. Então são 2 times. Eu vejo Flamengo e Palmeiras um dos maiores times, porque o Corinthians, nossa, meu Deus. Fico até choro quando eu vou assistir ou quando eu vou ler alguma coisa. Mas como que você enxerga hoje? Específico, Flamengo e Palmeiras. A situação é muito fácil de você definir, né? Porque o futebol é um negócio, é um mercado. O futebol é dinheiro, cada vez mais. É investimento, é boa gestão, é boa administração. Você recebe muitos empresários, os clubes hoje... Mesmo não sendo empresas oficiais, alguns são, né? Viraram SA e são empresas. Algumas que dão certo, outras não. Mas os clubes que se organizaram nos últimos anos, já tem mais de 10 anos, o Flamengo passou por um processo de transformação absurda na sua administração. Começou lá atrás com Bandeira de Melo, que era um presidente que talvez não fosse tão bom no futebol, mas ele era muito bom de administração, de finanças. O Flamengo era um time muito endividado, o Flamengo vivia atrasando salário. Um time com uma torcida gigantesca, com um potencial enorme, mas era muito mal administrado. Foram décadas de administrações muito ruins no Flamengo. Mas mesmo adversários, eu lembro o Alexandre Calil, que é um histórico dirigente do Atlético, ele falava, o dia que o Flamengo se organizar, acabou. Não tem mais competição. Pelo poderio que tem o Flamengo, né, a capacidade que ele tem de gerar renda e tal, se o Flamengo entrar nos eixos... O Calil tinha essa tese. Acabou para a concorrência. Dificilmente algum outro time vai ganhar. E é o que está acontecendo. Para sorte, digamos assim, geral, o Palmeiras também se organizou muito bem. Mesmo sem ter uma torcida tão poderosa e a capacidade de faturar tanto quanto o Flamengo, o Palmeiras é tão bem gerido nos últimos anos, desde a base. O Palmeiras era um clube que não investia na base, não revelava muitos jogadores. Foi feito um trabalho nisso. O Palmeiras, a partir de 2014, quando tem o centenário do Palmeiras, ele inaugura o Allianz Parque, né? Então um estádio, uma arena moderna, nova, ajudou também a trazer muitos benefícios para o Palmeiras. Sequência de boas administrações, começou com o Paulo Nobre, que é um empresário que tem muito dinheiro, botou dinheiro do próprio bolso no Palmeiras. O Palmeiras estava para cair para a segunda divisão pela 3ª vez, isso em 2014, isso 12 anos atrás. Essa era a situação do Palmeiras há 12 anos. E o Palmeiras, com muita organização, boa gestão, a comunidade palestrina se juntou, o programa Avante, que é de sócio-torcedor, cresceu muito. Então o Palmeiras fatura hoje quase 2 bilhões de reais. O Flamengo já atingiu esse patamar. Uhum. A gente está falando de dinheiro de clube grande da Europa. Então Flamengo e Palmeiras se descolaram do resto dos grandes clubes brasileiros. Em termos financeiros, Palmeiras e Flamengo estão batendo de frente com os grandes clubes europeus. Ah, mas ele não é o Manchester City, não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid. Eles são clubes, quadros associativos, não viraram SAF, mas faturam um dinheiro tão grande que deixaram no chinelo. O Campeonato Brasileiro, que é em pontos corridos, não tem como outros clubes ganharem o brasileiro. A disputa vai ser mais uma vez, mais um ano, Palmeiras ou Flamengo. Em Copas, mata-mata, como é a Copa do Mundo, você pode ter surpresa. É um jogo, às vezes, né? Uma Copa do Mundo é um jogo. Então você tem uma final de uma Libertadores, Flamengo e Palmeiras que fizeram a final última,
podem encontrar um outro adversário na final e ser derrotado. O futebol permite esse tipo de zebra, de surpresa. O menor, ou aquele que é mais humilde, ou que tem menos investimento, pode num jogo superar um time tão rico. Só que tudo é administração. Vai ser sempre assim, até o fim dos nossos dias, o Flamengo e o Palmeiras super ricos. E os outros não? E os outros não? Não. Eu acredito que não. Alguns clubes, é o caso do Corinthians, é o caso do São Paulo, é o caso do Vasco, se bem administrados, seguirem um modelo um pouco que aconteceu com o Flamengo e o Palmeiras, esses times também têm um potencial, um poderio grande. Tanto que muita gente imaginava no passado, quando todo mundo for bem organizado, tiver tudo certinho, Flamengo e Corinthians vão ser os maiorais. Porque são as maiores torcidas, são os times que têm mais poder, potencial de arrecadação. E como eu te falei, o futebol é dinheiro. Digamos assim, é um absurdo que aconteceu com o Mirassol, que é um clube pequeno do interior de São Paulo, que fez um campeonato brasileiro, chegou à Série A, já foi um milagre ele ter chegado à Série A, a concorrência é muito grande, ele chega na Série A e ele consegue se classificar para a Libertadores, aliás, já se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Assim, isso é um acidente, entendeu? Não é o comum, não é o normal. Porque nessa era tão endinheirada, em que quem tem mais poder vai levar a melhor, você não tem muito mais espaço para surpresa, para times de um outro patamar ascender, né? Hoje a coisa está cada vez mais exclusiva, e no Brasil e na América do Sul, de uma forma geral, Palmeiras e Flamengo, os próprios argentinos hoje não ganham a Libertadores desde 2018. Os argentinos eram máquinas de ganhar a Libertadores. Por quê? Porque eles não têm o dinheiro que os brasileiros têm, sobretudo Palmeiras e Flamengo. Quando teve a final Flamengo e River Plate da Libertadores em 2019, o presidente do River, e o River é um gigante, é um time colossal, ele falou, como é que eu posso competir com o Flamengo? Eu sou o River Plate, eu ganho 4 milhões de dólares por ano de televisão, o Flamengo ganha 40, isso em 2019, hoje é mais. O Flamengo ganha 10 vezes mais dinheiro de televisão do que o River Plate. Então, aí você vê, fica completamente desigual. O Flamengo perder hoje para quase qualquer time na América do Sul é quase que um vexame, quase que uma vergonha, porque ele fatura muito mais. Então, o Flamengo contrata jogadores de 30 milhões de euros, pagou no Paquetá mais de 40 milhões de euros. Um clube brasileiro comprar um jogador da Europa. Quanto é que é? Jogador de seleção brasileira vai para a Copa do Mundo? 42 milhões de euros, está aqui, pá. Um time que há 15 anos não conseguia pagar o salário do Vampeta. Tanto que o Vampeta fez uma frase célebre, né? Eu finjo que jogo, eles fingem que pagam. Né? O Flamengo não tinha dinheiro para pagar o jogador. Hoje ele contrata jogador da Europa, de seleção brasileira, por uma fortuna. Né? Então, são esses novos tempos. E quem não se organizar... vai ficar para trás. Vai ficar muito para trás, vai ser rebaixado, vai falir, vai quebrar. Porque a empresa quebra. O pessoal acha que assim, clube virou empresa, agora vai ser Manchester City, vai ser Chelsea... Não, empresa quebra. Porque durante muito tempo, clubes brasileiros foram mal administrados, deviam fortunas, especialmente para o governo, e o governo passava a mão. Criava uma loteria, alguma coisinha, um mecanismo ali, aliviava, postergava, alongava a dívida. Tudo bem, vou ficar devendo aí, não vou pagar não sei o quê, não tem problema nenhum. Se você é uma empresa, você quebra. Né? O Cruzeiro dos clubes grandes do Brasil é que passou por um processo mais traumático nesse sentido. Teve que virar SAF, do contrário ia para a terceira, quarta divisão, né? E hoje o Cruzeiro já está numa outra situação, porque tem um mecenas que foi lá e comprou a SAF do clube e está injetando dinheiro. Sem dinheiro hoje, não tem sucesso no futebol e no esporte. Rodrigo, você acredita... Eu vejo muito por esse lado. Eu vejo muitos jogadores de futebol, principalmente brasileiro, na verdade mais os brasileiros, muito em evidência por causa de mulher. Por causa de influência, de ser influenciador, de aparecer na mídia, de estar na televisão. Eu acho que o único que, perdão da palavra, não tá nem aí, eu ia falar outra palavra, mas não tá nem aí para uma potência como é a Rede Globo, é o Neymar, porque o Neymar não faz questão nenhuma de aparecer na Rede Globo. Mas todo mundo
que quer estar na Rede Globo, porque a Rede Globo é uma grande potência. E também se tornaram muita celebridade, muita mulher. Desculpa eu falar isso, você viu o Vini Júnior, tava com a Virgínia, agora já não tá mais, o cara tá foi convocado para a Copa. Não deveria estar concentrado, não deveria ser o foco dele. Bom, ano de seleção, vou focar no meu trabalho, não que não tenha que ter vida pessoal, é claro que a gente tem que ter vida pessoal, mas o foco não teria que ser a carreira, não teria que ser o futebol, tanto que a gente tem jogadores aí encrencados. Robinho, por exemplo, se eu não me engano, está preso ainda até hoje, né? Sim. A gente tem jogadores aí encrencados, por quê? Será que é porque não sabe que existem novas leis, que hoje não se trata uma mulher como antigamente, e continuam fazendo as mesmas coisas, e cada vez mais. E o Neymar passou por uma polêmica dessa. O Neymar começou ele se tornou um cara tão influente que era cada dia uma mulher, e a vida do Neymar não era comentada no futebol, era comentada da vida pessoal do Neymar. Então, mas se você pensar no passado, o Garrincha teve filho na Suécia. O Garrincha foi campeão do mundo em 58 e teve filho lá, apareceu o filho dele. Então, aliás, eu entrevistei a família, né? A netinha do Garrincha na Suécia joga muito bem futebol, né? Ele não teve nenhum neto lá na Suécia que joga também. O Romário e o Ronaldo se envolveram com várias mulheres. Sim. E foram craques. Mas conseguiram... Então, assim, então não é uma coisa dos jogadores atuais. Né? Porque os jogadores, na verdade, eles são pessoas, homens, então tem seus relacionamentos, tem suas vidas. Alguns são casados, outros são solteiros. Alguns são mais baladeiros, gostam mais da noite. Você citou, você adora o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é um grande símbolo de mulher. Não, e mulherengo. E ele, não, assim, né, ele tem lá os relacionamentos dele ali e tal, mas ele quer curtir a vida. Mas não deixou, o que eu admiro no Ronaldinho Gaúcho, no Romário também. O Romário nossa, o Romário acho que foi um dos jogadores que ficou mais conhecido por ser namorador. Mas isso não influenciava dentro do campo, não influenciava no jogo dele dentro do campo. Ele não é conhecido porque ele se relacionou com fulano, ciclano, beltrano. Ele é reconhecido pelo futebol. Eu vejo essa diferença. Então, mas você vê assim, será que o Neymar, pegar o Neymar ou o Vinícius Júnior, e são dois caras muito bem sucedidos. O Vinícius Júnior chegou a ganhar prêmio de melhor do mundo recentemente, é um craque do Real Madrid, um dos principais jogadores do mundo. O Neymar é o principal talento que o Brasil produziu nos últimos 20 anos. E sinceramente, eu acho que assim, a interferência dessa parte romântica da vida deles, eu acho que não afeta tanto dentro de campo. Dentro de campo, o Neymar continua produzindo ou deixando de produzir. Não acredito que é por conta de uma parceira. E o Vinícius Júnior também. Tem muita gente que tem essa teoria, né? Em 98, talvez você vai lembrar, o Ronaldo Fenômeno namorava uma... Cicarelli, se eu não me engano. Não, na época não. Uma outra figura muito conhecida. Ai, foram tantos que eu não vou lembrar o nome dele. Então, o pessoal vai lembrar. E muita gente acha que o Ronaldo passou mal antes da final de 98, porque teria tido uma decepção amorosa na época. Nossa, era a Susana Werner. É a Susana Werner, é verdade. Então tem essa teoria. Não, o Ronaldo, ele gostava da Susana Werner, ele teve uma decepção, por isso que ele passou mal e não jogou bem na final e tal. E isso é meio folclore, assim, né? Meio, sabe? E aí, em 2002, ele joga muito bem e é artilheiro da Copa. Eu não sei exatamente com quem que ele estava saindo, ou estava namorando, em 2002. As pessoas tentam fazer, às vezes, associação com isso, assim, né? Tal. A Shakira, na Copa de 2010, eu estava lá. A Shakira fez a famosa música Waka Waka pra Copa e ela começou a se relacionar com o Piqué, zagueiro da seleção da Espanha, que foi campeão do mundo. Então, ali tinha muita gente. Eu lembro que a Sara Carbonara, que era uma jornalista espanhola, deu um beijo, recebeu um beijo, na verdade, do Casillas, que era o goleiro da Espanha. Então, a Espanha tinha jogadores famosos que estavam namorando mulheres famosas ou ficando com mulheres famosas e a Espanha acabou ganhando. Tá vendo? O amor dá certo, estimula o jogador. A Holanda, que é uma seleção que eu adoro, que eu torço muito, poderia ter sido campeã se o Robin tivesse feito um gol. E aí, será que a história bonita de Shakira e Piqué, que terminou em divórcio, ou a do Casillas com a Sara Carbonara, o quanto isso influenciou, eu não creio que impacta tanto. Mas aqui,
Muita gente, colega meu, inclusive na ESPN, brinca. Puxa, a Virgínia e o Vinícius podiam ter terminado depois da Copa. Pro Vinícius chegar mais calmo, mais tranquilo. Ele talvez agora tá sofrendo com a separação, né? Ah, não acredito que esteja, não. Eu não sei, né? Então... Mas assim, eu não acho se o Vinícius jogar mal a Copa do Mundo, eu não acho que vai ser porque ele se separou da Virgínia. Né? E se ele arrebentar na Copa, também não acho que é porque ele tá feliz, porque ele tá solteiro agora. Não acho, né? Eu acho que o jornalismo da parte da fofoca acaba dando muito ênfase. Eu posso tocar num assunto um pouquinho mais delicado? Lógico. A gente tem um acontecido no Flamengo, que é uma coisa que pra mim me choca bastante, também me deixa muito triste, que é o goleiro Bruno. Eu sempre fui muito fã do goleiro Bruno, eu sempre gostei muito do Bruno. E eu vi o Bruno, pra mim o Bruno ia estar na seleção brasileira. Eu sempre enxerguei o Bruno lá. E quando aconteceu tudo aquilo, eu fiquei extremamente decepcionada, triste, chateada. Até hoje, eu falo pro meu namorado, se eu falar pra você assim, que eu tenho loucura pra entrevistar o Bruno, porque eu gostaria de olhar nos olhos do Bruno, entender o Bruno, porque assim, foi tão rápido, foi algo tão surreal, que parece que é mentira. Um cara que tinha ali... Ele ia ser convocado pra Copa, o Bruno. Porque o Bruno estava no momento dele Na geração dele, ele era um dos melhores goleiros. Goleiros. Assim. Eu tenho colegas flamenguistas mais jovens, né? Que acham que o Bruno, para eles, foi o melhor goleiro. Tecnicamente, o melhor goleiro do Flamengo, dessa geração, então, dessa época, desse século, né? Realmente, ele era um tremendo goleiro, mas... É aquela coisa, né? O jogador de futebol, ele é uma pessoa como qualquer outra. Cometeu um crime... Você citou, o Robinho tá na cadeia. Exato. Então, os jogadores, como qualquer outra profissão, pode ser um jornalista, um advogado, um médico, cometeu um crime, vai pra cadeia, vai pagar. Né? E o Bruno, né, eu não sou especialista exatamente, mas o caso dele tomou uma proporção muito grande pelo escândalo que foi, a forma que foi. Então, ele foi condenado e ele ainda tenta se manter ativo, né, como goleiro. E é claro que, diante do que aconteceu, a carreira dele foi implodida, né? Foi implodida, foi interrompida, foi algo assim que eu acho que chocou todos os brasileiros, todos os torcedores do Flamengo, não só do Flamengo, porque ali houve uma comoção... O crime é hediondo, né? É um crime bárbaro, então assim, há uma comoção. Se fosse um ator, teve ator da Globo que... matou, Guilherme de Pádua matou uma colega de... Então, sim. Assim, é um crime bárbaro, hediondo, e ele teve que ir pra cadeia, foi condenado, criminoso, tal, uma coisa... A vida dele se desfez. A carreira dele como ator acabou e tinha que acabar mesmo. Sim. O lugar dele era na cadeia. Então, assim, tem muitos jogadores que são presos ou que se envolvem. Eu acho que estão mais ou menos, talvez, eu não sou especialista nisso, na média... de outras áreas, de outras profissões, né? Você é muito conhecido por se posicionar muito. Você não tem medo de se posicionar. Então, eu vou fazer outra pergunta polêmica. Você acredita não, mas você consegue, por um momento, pensar que também não é só culpa dos homens, não é só culpa dos jogadores? É que nós estamos falando de futebol. Antes da gente falar do álbum de figurinhas e falar um pouco mais da Copa... só pra gente fechar essa parte que a gente tá falando de envolvimento de jogadores, você já chegou a pensar que também, igual quando a gente tava conversando do feminicídio no começo antes da gente entrar no ar, você não acredita que houve pensamento, muitas coisas feitas aqui pra mulher que tá certo, tem que fazer, a gente tem que defender, inclusive nós mulheres, uma ficar do lado da outra, e isso não é verdade, porque as maiores rivais estão entre nós mesmos. Mas você não acha que o homem ficou um pouco esquecido? Você não acha que o homem acabou ficando sobrecarregado com muito... A mulher tem um trauma disso, a culpa é do homem. A culpa é do homem. O trauma aqui, a culpa é do homem. Você não acha que sobrecarregou muito aqui e levantou muito aqui? Não teve um equilíbrio? E por falta desse equilíbrio que tá talvez essa onda de aumentar o feminicídio, talvez tá essa onda de... se envolver com pessoas que não deve, ou não saber analisar quem está chegando do seu lado. Porque você imagina um jogador de futebol, quanto ele ganha, quanto de pessoas interesseiras que tem do lado dele. Eu que não sou ninguém, tem. Você imagina um jogador de futebol. Então você não acha que está faltando um pouco de equilíbrio na nossa sociedade? O equilíbrio é a palavra-chave para muita coisa, né? Se todo mundo fosse equilibrado, ninguém ia ter crise, não ia ter problema. A gente vive ainda numa sociedade que é machista. Sim. E o futebol em si é muito machista, né? E especialmente tem uma questão geracional, né? Que a gente está vendo, por exemplo, o Neymar deu uma entrevista
esse ano, que causou muita polêmica, ele falou que o árbitro em campo estava de Chico. Foi. E isso causou uma polêmica muito grande e houve uma divisão, como o país está muito polarizado. Sim. Nossa, que absurdo, ele fez uma frase machista, ele está pegando algo que tem uma conotação negativa da mulher, estar de Chico, ele tem que se retratar, tem que pedir perdão, ele cometeu um pecado grave, ele é um exemplo para a sociedade, as crianças gostam dele, todo mundo gosta. Como é que ele fala uma coisa, uma aberração dessa, uma atrocidade? Gente levando de uma forma muito pesada. E muita gente, era meio que 50-50. Não, ele não falou nada demais. Ele fez falou uma expressão que está fora de moda. Então, os mais jovens acho que nem conhecem. O que significa isso aí? Tá de Chico? Significa o quê? Então, você vê uma fala do Neymar assim, sobre um árbitro, né? A questão passou a ser... o que é machista isso? Não é ser machista? Ele está atacando as mulheres ao falar isso? Ele está sendo desrespeitoso? Então, você vê que há uma divisão. Então, eu acho que a sociedade evolui em todos os aspectos, pelo menos a gente imagina dessa forma. Com certeza. E algumas discussões que antes não aconteciam, hoje precisam ser colocadas à mesa. Então, todo mundo pode, por exemplo... eu trabalho com comunicação. A gente usava, porque eu aprendi desde garoto, alguns termos que eram racistas. Então, brincando, Star Wars, por exemplo, eu gosto muito de Star Wars, e é da Disney. Uhum. A gente cresceu falando do lado negro da força. Né? Não sei se acompanha. Aqui, ó. A pessoa acompanha Star Wars, Darth Vader, venha para o lado negro da força. Hoje não é legal falar isso. Aí você fala, pô, mas eu tô sendo racista... Se eu uso esse termo, lado negro da força, então a gente é orientado, fala lado obscuro, por exemplo. Não fala lado negro. Né? Você não acha que está muito... Então, mas sem isso, a gente tem que parar de falar... Politicamente correto? Denegrir, judiar. Tem uma série de palavras ou termos que hoje a gente tem que repensar e tentar evitar. Brincadeiras que a gente fazia na escola, né, com os nossos colegas. É o que eu tô falando. A gente cresceu numa geração, então, que era, acho que, mais machista ainda. A mulher ainda não tinha ocupado tantos espaços em postos importantes como tem hoje. E isso é necessário. Ocupar cada vez mais. Vai ocupar cada vez mais e tem que ser assim. Só que eu acho que também tem um limite, né? Você tem que entender... peraí, né? Nem tudo é a ferro e fogo, assim... A pessoa tem que ser cancelada, hoje tem essa cultura. Exato. Ele falou isso, então, meu Deus, ele odeia as mulheres. De alguém, um pai de família, por exemplo, só porque ele está se divorciando, ele é um cara que de repente ele é cancelado, ele é totalmente colocado a vida dele exposta, só porque ele simplesmente quer se separar, porque a mulher não pode passar por isso. Então, eu acho que está faltando um equilíbrio na sociedade, sim. Isso é perfeito. Entre homem e mulher, tanto que o protocolo que eu estou lançando de prevenção ao feminicídio, o maior foco é o homem. A maior prevenção está no nosso foco em cima do homem, porque a gente esqueceu esse homem, então vamos falar com esse homem. Inclusive, eu tenho um projeto de futebol também, que depois eu vou te apresentar, que é justamente do atleta entender a importância dele e ele ter um olhar um pouco mais... Às vezes, você precisa ter um olhar maldoso de quem está perto de você, independente se é homem ou se é mulher. Você precisa disso. Eu falo pra você que eu já levei umas rasteiras, e não é só de homem não, de mulher também. Então, a gente tá falando de futebol, a gente tá falando também, porque entra no meio artístico. Como eu falei, hoje todo mundo quer ser influenciador e acaba sendo influenciador. O Neymar hoje, você não viu o menininho, não sei se você viu o vídeo, um menininho de uns 5 anos, numa igrejinha aí de qualquer, mas tinha alguém filmando. E aí era dia de Santa Ceia, se eu não me engano, e o pastor falou para ele, deixa ele orar, a criança lá. A criança ora e fala assim, Papai do céu, abençoa a igreja, eu oro para abençoar a igreja. E também que o técnico convoca o Neymar para jogar na seleção brasileira. E o vídeo viralizou. Então, olha como que influencia. Inclusive as crianças. Então eu acredito que tem que ter um olhar de equilíbrio, sabe? Ambas as partes, tanto para o homem quanto para a mulher, tem que ter esse olhar de equilíbrio. Totalmente, né? A sociedade precisa avançar, mas ela precisa ser justa também, né? E a gente vê às vezes excessos, exageros, né? Eu não sou especialista, não acompanho tantos casos, né? Mas
A gente torce para que tenha sempre menos casos de violência. A mulher ainda sofre bastante, a gente vê números alarmantes de feminicídio, às vezes com jogadores de futebol envolvidos. E você vê como é que funciona hoje, como a sociedade avançou. Antigamente, se um jogador agredisse, violentasse uma mulher, ou um técnico, por exemplo, pouco se falava, nada se discutia e a vida dele profissional continua normalmente. Hoje não. Hoje temos vários exemplos de clubes grandes e importantes que afastaram jogadores porque... Temos Daniel Alves lá fora, né? O Daniel Alves também foi preso, né? Mas assim, clubes assim que ao perceber que havia problema de violência doméstica, tal jogador foi afastado, foi dispensado, foi emprestado. Então, hoje, a sociedade não aceita. Então, você vê, por exemplo, o Cuca, que hoje é o técnico do Santos. O Cuca se envolveu num episódio de estupro coletivo no final dos anos 80, na Suíça. E ele teve uma carreira depois como jogador e técnico e ninguém falava disso, ninguém tratava disso. E até que nos últimos anos esse caso foi reativado e ele e ainda tem muita dificuldade para trabalhar. Então tem clubes que não aceitaram. Ele chegou a assumir o Corinthians e não conseguiu ficar por conta da pressão de corintianas, sobretudo, né? Que fizeram um movimento que não queriam um técnico, que já teve uma condenação lá atrás, depois ele recorreu e tal, mas a coisa já tinha sido transitada, né, em julgado ali e tal. Ele não conseguiu trabalhar no Corinthians por conta da rejeição. O Robinho, quando voltou, ele estava para acertar com o Santos e houve uma pressão. Poxa, mas espera aí. Mesmo o Santos sendo a casa dele, ele é muito bem acolhido ali, mas com a condenação ficou inviável a continuidade da carreira dele. Então hoje, eu estou citando aqui casos que é mais da minha área do futebol, mas é na sociedade. É na sociedade. Pessoas que cometem crimes, especialmente bárbaros. José Maier foi afastado da Rede Globo por um assédio. Então, mas assim, eu acho assim, é importante acompanhar o caso na justiça, porque às vezes o Neymar, por exemplo, recebeu uma acusação de estupro de uma garota. Você lembra disso? E depois não teve prova nenhuma, ao contrário. Na verdade, o Neymar foi muito esperto, porque ele filmou, ou se ele não tivesse filmado, ali a carreira do Neymar teria terminado. Só que o Neymar foi esperto, o Neymar filmou e ele provou que quem era de má índole era ela. Exatamente. Então temos casos assim, por isso que é importante não condenar as pessoas também, porque, olha, falou isso, saiu aqui, não sei o que, assim, não. É por isso que eu tô falando pra você do equilíbrio. Você tem que buscar a verdade de ambas as partes, porque você tá falando, poderia ser qualquer outra pessoa, com qualquer outra profissão. É que como nós estamos falando de futebol, vamos falar dos meninos do futebol, que às vezes, será que não tem jogador aí que a menina foi justamente com essa intenção? Eu sou embaixadora da mulher, mas eu não sou cega nem sou burra. Eu não vou defender uma mulher e eu sei que tem muitas mulheres famosas que usam a Lei Maria da Penha a favor delas e que elas não apanharam dos companheiros, como elas falam. E isso é uma coisa que me revolta, porque você acaba usando uma coisa que é para beneficiar... Uma causa que era favorável, você acaba banalizando. Você acaba banalizando aquilo. Mas nosso assunto é futebol, vamos falar de... Álbum da Copa tá aqui. Álbum o meu tá sem figurinha nenhuma, mas eu já tenho todas as figurinhas, já completei. Nossa, como e tô você pensando, é rápida. Não, é obsessão. Jura? Pra gente, eu fui no Pacaembu no domingo, saí do Pacaembu, dou uma dica aqui, de fim de semana, sábado e domingo, virou uma praça gigantesca de troca e venda de figurinhas. Pra quem quer figurinha, aonde é o melhor local? Aqui em São Paulo tem vários shoppings. Com pontos de troca, né? Eu aqui perto, Morumbi Shopping, né? Eu troquei figurinhas aqui. Mas para completar o álbum, eu fui no Pacaembu. Já tinha informação de colegas. Então ali tem gente ali que é meio que cambista da figurinha. Você tá faltando uma figurinha, você vai lá, o cara tem, aí ele negocia, né? Mas eu ainda sou meio romântico, o ideal é na base da troca, você socializa mais, né? Você faz ali um networking ali. As crianças, é legal que mantenham essa tradição dos pais, dos avós, de colecionar. Você incentiva muito seus filhos? E eu incentivo muito. É uma pena para mim, dói muito no meu coração ficar longe deles. Meus filhos moram no Rio de Janeiro. Hoje eles já estão mais grandinhos, estão mais independentes. Quantos filhos você tem, Rodrigo? Eu tenho um filho de 23, o Diego, e tenho uma filha de 16, que é a Isis. Então eles são mais independentes. Então, quando eles eram menorzinhos, aqui a Copa do Mundo é legal, vamos colecionar. Então, as últimas 2 Copas eu apoiei, dei álbum, fui lá me incentivando.
Dessa vez eu tô deixando eles à vontade. Você fala, pá, me ajuda aqui, figurinha, não sei o quê, eu ajudo, eu dou apoio. Mas eu não vou ficar ali jamais forçando muito. Minha filha joga vôlei, tá jogando vôlei, 16 anos, né? Vamos ver, não sei se ela vai ter futuro, né, como uma jogadora atleta profissional, mas ela tá curtindo muito. Então ela já teve uma fase de gostar mais do futebol, agora ela tá muito envolvida com vôlei, né? Não sei, vamos ver. Se eles vão entrar na Eu onda acho muito bacana. Meu irmão sempre teve o álbum da Copa. Hoje ele tem um filho de 4 anos. O Matheus tem o primeiro álbum da Copa dele. E tudo que você fala pro Matheus, eu liguei pra ele e falei assim: seu time perdeu, né? O Flamengo também, né? Eu falei, quem falou isso pra você? Foi o seu pai? Ele, não, é que eu assisti. Então, eu acho isso muito bacana, colocar a criança não só para assistir, mas igual ele deu o álbum e ele falou pro Matheus, você vai atrás das suas figurinhas. É claro que o meu irmão vai comprar as figurinhas. Aí ele falou pra mim, titia, você vai me ajudar com as figurinhas? Eu falei, claro, ajudei seu pai, eu vou ajudar você também. Eu acho muito bacana também. Isso marca a vida das pessoas. A Copa do Mundo tem essa mágica, é o torneio mais famoso que tem, do esporte mais popular do mundo, e é de 4 em 4 anos. Exato. Então, eu tenho 53. Eu lembro da final da Copa de 78. É a primeira imagem que eu tenho da Copa do Mundo, meu pai reunindo os amigos em casa para torcer contra a Argentina. Afinal, foi a Argentina e Holanda. Em 82 é a Copa da minha vida. A tua você gostou muito, é mais recente. A Copa de 82 eu era garoto, bater figurinha, o álbum, e o maluco para pegar a figurinha do Zico, do Maradona, entendeu? Do Platini, eram os deuses para mim na época e tal. E você lembra, onde é que eu tava em 86, quando o Brasil foi eliminado pela França? Onde eu tava em 90, quando o Canidia fez o gol e eliminou o Brasil? Você tem recordações? Eu tinha 17 anos. Uhum. Eu tava entrando na faculdade. Uhum. Quando o Brasil ganhou a Copa, não, eu tava no meu primeiro trabalho. Quando o Brasil foi pentacampeão, não, eu tava aqui e tal. Então, assim, é um marco da sua vida. E se você tem isso ainda registrado, é como se fosse um álbum de família. Você vai lembrar, poxa... E você tem todos os seus álbuns? Eu tenho... infelizmente eu não tenho, porque quando eu casei em 2000, saí da casa dos meus pais, muita coisa minha ficou na casa dos meus pais e se perdeu. Conheço alguém que aconteceu isso com uma coleção de vinil. Raríssima. Eu tinha mais de 100 vinis ali que sumiram. Mãe, onde é que você lembra? Não sei onde é que tá, sei lá, meu pai, sei lá o que aconteceu. Né? Depois também eu fiz uma mudança, eu morei 9 anos no Rio, no Fox Sports, então deixei muita coisa em São Paulo e fui pro Rio. Acabou se perdendo. Então quando eu voltei, muita coisa que eu tinha não existia mais, sei lá, desapareceu, né? Tem uns doentes aí que somem com as coisas, né? Então tá bom. Então eu tenho os álbuns das últimas Copas, completinhos. A Copa de 90, minha irmã me deu de presente um álbum que na verdade são xerox, né? Cópias. Então eu tenho todo o álbum, mas não é o original. Mas como colecionador, eu vou tentar comprar. Eu tô comprando alguns álbuns dos anos 80, da época que eu colecionava e que eu não tenho mais. Eu tô buscando aí na internet, hoje você acha tudo. Aliás, amanhã eu tenho um encontro com um colecionador sobre figurinha, álbum, vamos ver o que vai acontecer aí. Que bacana. Antes da gente ir pro nosso bate-bola, eu quero que você... O nome do meu podcast é Você no Pódio. Coloca 3 Copas no pódio, primeiro e segundo lugar que já aconteceram e 3 dessa Copa agora, quem é o seu primeiro, o seu segundo e terceiro. Favoritos? Isso. A Copa, já citei aqui, é memória afetiva. Tá. A Copa minha, dos meus sonhos, é de 82. Tá. Né? A única vez que eu chorei na minha vida com futebol foi quando o Brasil perdeu da Itália. Eu chorei com o Ronaldinho Gaúcho, gente. Foi a única vez que eu chorei, assim, garotinho, me traumatizado e tal. Então a Copa 82 é a Copa da minha vida. A segunda Copa, eu vou colocar a Copa de 70, que o Brasil ganha o tricampeonato. Tá. Ele fica em definitivo com a taça Jules Rimet. O Pelé, de fato, é coroado o rei do futebol de forma indiscutível. Então acho que a Copa de 70 é muito impactante. E uma outra Copa que eu vou botar por questão pessoal. A Copa de 2002, que é a última que o Brasil ganhou. E eu tava lá na cobertura. Ai. Então, eu chorei na final da Copa, não porque o Brasil foi campeão, não, porque foi a realização de um sonho da minha família. Meu pai, acho que imaginou ou sonhou que eu ia ser jogador e ia estar defendendo o Brasil e sendo campeão do mundo. Sonho do meu pai. Mas você tava lá... E meu pai, quando ele percebeu, e logo que o Brasil foi campeão do mundo, eu liguei e falei com ele, a gente chorando junto, né, dando parabéns pelo título pro meu pai, feliz e tal. O meu pai também ficou emocionado e falou assim, meu filho na área dele, ele foi pra Copa do Mundo, tava na final.
Então, meu filho não foi jogador campeão do mundo, mas meu pai tem uma origem muito humilde. Meu pai é de uma cidade muito pequena, de Minas. Ele chegou em São Paulo sem família, que ele ficou órfão com 5, 6 anos, ele já era órfão de pai e mãe. Ele chegou em São Paulo pobre, sem família, analfabeto, completamente desenganado, perdido, e ele venceu muito na vida com muita luta, com muito esforço. Conseguiu dar estudo para os 3 filhos, coisa que ele não teve a chance de ter. Né? Eu e minhas 2 irmãs nos formamos muito com a luta, com o trabalho dele. E aí, de repente, meu pai vê o filho dele, o Brasil sendo campeão do mundo do outro lado do planeta, e meu filho numa posição de destaque na área dele, na profissão dele. Então, ele, sabe, foi uma vitória assim, sabe? Um título da nossa família, né? A minha presença ali. Então, tem todo esse lance pessoal. Eu fiquei sabendo do nascimento não, da gravidez, meu filho, que ia ser pai, durante a Copa de 2002. Ah, que bacana. É lindo, é maravilhoso. Eu tava num trem entre Kobe e Yokohama, quando a mãe dos meus filhos me ligou e disse que estava grávida. E você fica muito feliz, muito alegre, mas ao mesmo tempo você tá do outro lado do mundo e vai ficar ali pelo menos mais um mês na cobertura, você quer estar ali perto, quer festejar, quer dividir, a gente só pôde fazer isso. Então, assim, pessoalmente foi uma Copa que eu tive emoções muito fortes, assim, estando em loco, né? Então, eu vou botar em terceiro lugar essa Copa. E agora, atual, essa que nós estamos aí. Aqui é fácil. Para mim, o principal favorito é a Espanha. Muita gente fala França, para mim é a Espanha. A Espanha, coletivamente, é muito forte. É uma seleção que raramente perde. Ganhar da Espanha não é fácil. É aquela seleção que fica muito com a bola, muita posse de bola, não deixa nem o adversário ter muita oportunidade. E, além de ser esse time muito competitivo, muito acertado, um conjunto muito forte, agora tem um craque que é o Lamine Yamal, que é um desses jogadores capazes de pegar um jogo, um torneio, botar no bolso e resolver. Então, num time tão acertado e com um jogador tão especial, eu acho que a Espanha, para mim, é a grande favorita. Em segundo lugar, eu coloco a França, porque a França é um apanhado de grandes jogadores, muitos craques ali, sobretudo na parte ofensiva, tem grandes defensores também, mas a França tem um leque de atacantes que assusta qualquer um. Então, mesmo que a França não seja uma equipe tão bem treinada, há críticas na França sobre o técnico lá, que a França é muito boa e o técnico, digamos, dirige o time com um freio de mão puxado. Ele não solta o time, a França não joga tão bem ou tão espetacularmente como poderia. Mas a França foi na final das 2 últimas Copas. Ela ganhou em 2018 e foi vice nos pênaltis em 2022. Então eu acho a França inegavelmente uma potência. A tendência é que ela vai chegar muito longe. Terceira? Em terceiro lugar, eu vou dar um palpite aqui que já não é tão popular, que é a Inglaterra. A Inglaterra tem uma geração boa, como já teve em outros tempos. Tem um técnico experiente e vitorioso, que é o Thomas Tuchel, que é estrangeiro, né, para eles, né? Tem um jogador para mim que nesse momento deveria ser o melhor do mundo, bola de ouro, que é o Harry Kane, que é o centroavante e capitão da Inglaterra. Eu sou suspeito um pouco para falar que eu comento muito a Premier League, acompanho muito o futebol inglês, né? E a Inglaterra já vem meio que batendo na trave, né? Em anos recentes ela ganhou o Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, final de Eurocopa. A Inglaterra já está flertando há algum tempo com um título desse. Então eu acho que a Inglaterra vem muito forte também. Então no meu pódio, Espanha primeiro, França segundo, em terceiro Inglaterra. Olha, o Brasil nem entrou, mas tudo bem. Entendemos. Vamos para um bate-bola? Vamos lá. Só vale uma resposta, né? Só uma resposta? Aquela uma palavra ou uma frase? Uma palavra e não tem explicação. Uma palavra ou uma frase? Uma palavra? Depende da resposta, vai ser uma frase, né? Dependendo da pergunta. Sim, não, talvez. Não. Melhor jogador brasileiro hoje? Boa pergunta, hein? Não posso tomar muito tempo aqui, não. O melhor jogador ainda é o Neymar. O melhor jogador brasileiro ainda é o melhor. Tô falando tecnicamente. Ainda não apareceu ninguém com um talento dele. Tô falando pelo talento, né? Mas o melhor ainda é o Neymar. Melhor jogador do mundo hoje? Eu vou ficar com o Harry Kane. Como eu falei, eu acho que se eu tivesse que entregar um prêmio hoje, a bola de ouro desse ano, futebol é muito... Qualquer coisa é momento, né? É o momento.
no momento, para mim, o Harry Kane está inclusive à frente do Haaland, do Mbappé, tem vários jogadores, o Lamine Yamal que eu citei, mas esse momento, acho que o cara que está realmente voando é o Harry Kane. Melhor jogador que atua no Brasil hoje? Rascaeta. Eu pensei a mesma coisa. Então, aí você fala, pô, mas você não falou o Neymar? Você perguntou o jogador brasileiro. Não. Quem é o melhor, não quer dizer que ele tá na melhor fase, né? Sim. É o maior talento. Agora, no Brasil, o cara que acho que ainda tá fazendo muita diferença, tá fazendo falta pro Flamengo, né? Se lesionou, a falta que ele faz pro Flamengo é absurda. Melhor jogador que você viu atuar ao vivo até hoje? Eu não vi o Maradona no estádio, né? Eu vi o Maradona para mim, desde que eu acompanho futebol, vejo, foi o melhor jogador que eu vi jogar foi o Maradona. Só que assim, o Maradona veio jogar uma vez no Brasil contra o meu São Paulo, no Morumbi, São Paulo 2-0 no Sevilha, 2 gols do Raí, e eu não fui nesse jogo. Então, que eu vi em loco, assim, que eu vi jogando aqui, a 1 metro de distância aqui e tal, como jornalista, é o Messi. O Messi? O Messi. Melhor camisa 10 da história do Brasil? Pelé, fácil. Flamengo e Palmeiras vão dominar o Brasil? Já estão dominando há quase 10 anos. A hegemonia já é de quase 10 anos. E eu acho que pelo menos nos próximos 5 anos vão continuar dominando. São os dois e o resto lá para baixo. Flamengo e Palmeiras. Não, confundi. Torcida mais apaixonada que você viu na Europa e no Brasil? As torcidas mais apaixonadas que eu vi estão na Argentina. Não estão nem na Europa, nem no Brasil. Os argentinos torcem de uma forma... Aliás, a torcida argentina foi fundamental para a conquista da Copa de 2022. A torcida argentina, nossa, colossal ali. A Argentina jogou em casa, mesmo no Catar. Eu vi algumas torcidas muito quentes na Inglaterra. Aqui no Brasil, eu acho assim, de uma forma geral... O brasileiro, ele não é aquele que apoia o tempo inteiro, que grita o tempo inteiro, que tá com o time o tempo inteiro. Em qualquer momento de crise, dificuldade, tem protesto, tem vaia. Isso é uma coisa chata. Então, eu não acho que o brasileiro seja um grande exemplo de grande torcedor, não. Uhum. Eu acho que os italianos, ingleses, argentinos têm uma paixão maior. Que não varia tanto com os resultados. O time pode estar numa pindaíba. O time de qualquer forma. Mesmo na desgraça. Aqui no Brasil... Mesmo as torcidas que são mais quentes, mais inflamadas, também fazem protesto, invadem, põem dedo na cara do jogador, né, ataca, faz emboscada, o time tá perdendo, invade o campo, sabe assim? Então, não é verdade aqui que a torcida brasileira apoia, empurra muito. Vai muito na boa, de acordo com os resultados. Eu acho que a do Flamengo apoia bastante o Flamengo, a torcida do Flamengo, pelo menos... Do que eu já fui em estádio assistir jogo de futebol, que eu mais vi apoiar o time foi o Flamengo. Melhor técnico do mundo? Não, hoje é o Guardiola. Qual estádio mais te impressionou? Olha, se eu fosse bem injusto, ia ser um estádio pequeno na Holanda. Foi o primeiro... Eu fui em 99, antes da Eurocopa 2000, que é um estádio que o gramado sai, é um gramado retrátil. Hoje já tem vários estádios com essa tecnologia, do Real Madrid, moderno, tem essa capacidade de você trocar o gramado. Imagina, você troca o gramado, sai um gramado entre o outro. Quando eu fui, era revolucionário, foi um estádio que me impactou na época. Só que eu vou citar 2. Primeira vez que eu entrei no Maracanã, que eu pisei, né? A primeira vez que eu entrei no Maracanã já foi impactante. Mas quando eu, como jornalista, depois já entrei no Maracanã e pisei, o Maracanã me deu um estalo. Você sente que você está num lugar especial. A Vila Belmiro, do Santos, também. Primeira vez que eu entrei na Vila Belmiro, tava com um repórter, que eu entrei, pisei, fiquei andando, falei, cara, o Pelé, aquele time do Santos lendário, jogou muito aqui. A Vila Belmiro foi um lugar assim que eu também falei, cara, isso não parece um campo normal. Pô, é só um campo de futebol. 105, né, por 68. Não é nada disso. E o outro foi o estádio Wembley, na Inglaterra, que para muita gente é o grande templo do futebol mundial, né? Que nem o Wimbledon pro tênis é o Wembley pro futebol. Aliás, dizem que um pecado foi que o Pelé não jogou em Wembley, né? O maior jogador da história não jogou no estádio que é mais emblemático, né? Então esses 3 estádios, Maracanã, Vila Belmiro e Wembley, foram lugares que eu entrei assim, e como amante do futebol, amante do esporte, assim, respira história, sabe assim? É emocionante. Um jogador superestimado e um jogador injustiçado. Um jogador superestimado, eu vou lembrar bem, chama Fred Adu. E eu compactuei com isso porque Fred Adu foi um jogador dos Estados Unidos que você não vai conhecer.
muita gente não vai conhecer, vai procurar Fred Adu, a lenda de Fred Adu. Fred Adu foi um jogador que, assim, rapidamente ali com 13, 14 anos, ele fez um contrato milionário com a Nike e venderam nos Estados Unidos, ele defendeu a seleção dos Estados Unidos, de que ele ia ser o maior jogador da história. Apareceu o novo Pelé. Então, pra você ver como ele já foi superestimado. Ah, não, ele é extremamente talentoso. Com 13, 14 anos, colocaram ele como um fenômeno. Eu lembro que eu fiz uma coluna na Folha de São Paulo falando desse fenômeno. Olha, tem um moleque aí, Fred Adu, que estão falando. E teve muito marketing, muita coisa por trás. Esse Fred Adu virou um jogador bem meia boca. Para não dizer que, assim, que ele não vingou, que não... Não, virou um jogador bem mediano. Né? Bem regularzinho e tal. Então, assim, na minha carreira como jornalista, foi o maior exemplo de flopada, assim, né? De um cara que colocavam a mídia, e eu faço parte, né? Eu sou da mídia, ajudou a colocar esse cara em evidência e teve muito longe de ser craque, para não dizer bom jogador, né? Então, o Fred Adu virou, para mim, um grande símbolo no mundo de jogador superestimado. Tá, e um superestimado, um injustiçado. Injustiçado eu não sei, subestimado eu acho que eu vou citar o Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, ele é muito ligado, muito associado à carreira dele de jogador. Hoje ele é técnico, né? Ainda é técnico do Bahia. Mas ele foi um jogador que praticamente a carreira inteira no São Paulo. Ele teve no Mato Grosso uma passagem inicial, mas a carreira dele profissional inteira no São Paulo, 25 anos. E se tornou ídolo no São Paulo. O grande ídolo, para muitos São Paulinos, é o maior ídolo do clube. Mas o que acontece? Ele revolucionou a posição aqui no Brasil e no mundo não teve ninguém que fez mais gols que ele como goleiro. Ele é o maior goleiro, artilheiro da história do futebol. Então, assim, muita gente fala, se o Rogério Ceni fosse europeu, se ele tivesse jogado na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, na Espanha, ele ia ser colocado como um dos maiores goleiros da história do futebol. Ele ia brigar nesse posto. Se ele tivesse feito tudo que ele fez no São Paulo, dividido a carreira em outros clubes também, ele ia ser ídolo de várias torcidas. Seleção brasileira, se ele tivesse tido mais chances na seleção, ele acabou indo para 2 Copas, é campeão do mundo em 2002, mas como reserva do Marcos. Em 2006 ele vai e fica na reserva do Dida. Ele seria também colocado como um dos maiores goleiros da história. E aqui no Brasil há uma certa resistência, acho que um pouco por clubismo, como ele é muito ligado com o São Paulo. Quem não gosta do São Paulo, ele criou muita antipatia com muita gente. O jeito dele, às vezes, muita gente entende que ele é um pouco prepotente, arrogante. Entrou ao vivo lá naquele jornal e aí colocou aquela jornalista que estava mentindo sobre ele. A história com a Miri Lacombe. Então, assim, ele é um cara também de posições fortes, Sim. um cara muito inteligente e articulado. Então, muita gente entende isso como, poxa, ele meio soberbo, meio não sei o quê. É uma afronta, né? É uma afronta. Não é. Então, assim, aqui no Brasil, você fala assim, os maiores goleiros da história do Brasil, nem todo mundo coloca o Rogério Ceni. E os números dele, as conquistas, ele foi campeão do mundo com a seleção, reserva, mas ele estava lá. Ele foi o melhor jogador de uma Libertadores que o São Paulo ganhou e de um Mundial que o São Paulo ganhou em 2005. Naquele ano de 2005 ele fez 21 gols. Um goleiro fez 21 gols. Se ele faz isso na Europa, nossa, tem estátua pro cara, tem, sabe? É um negócio surreal. Ele fez mais de 130 gols. O 100º gol dele é famoso contra o Corinthians de falta. É mais ou menos, comparado à situação de um artilheiro, o 1000º gol do Pelé é o 100º do Rogério Ceni. Um goleiro fazer 100 gols equivale a um jogador fazer 1000 gols. Daqui a pouco o Cristiano Ronaldo vai fazer 1000 gols e eu acho que o Messi também vai chegar a 1000 gols. E vai ser uma festa, comoção, tal. Um goleiro aqui fez 100 gols. É algo surreal. Então eu acho que assim, o Rogério Ceni, ele é muito valorizado, sobretudo pelos São Paulinos, muito idolatrado, mas os feitos dele, a quantidade de títulos que ele ganhou, de feitos, recordes, marcas, gols, ele acaba sendo muito subestimado. Ele, no mundo, assim, deveria ter muito mais repercussão, né, os feitos dele. O Guardiola citou, inclusive, quando ele visitou, o Rogério Ceni visitou, né, com o Bahia, o Manchester City, e o Guardiola falou, cara, eu tô diante de uma lenda. O que esse cara fez no futebol é inacreditável. Um goleiro... quantos gols... Vai ver o Zidane, o Xavi, Iniesta. Muitos craques do futebol mundial não têm o número de gols do Rogério. É algo assim inacreditável. Então eu acho que o Rogério Ceni é muito subestimado nisso. O que ele fez foi algo tão impressionante. E aí as pessoas colocam o seguinte: hoje os goleiros saem jogando.
Os goleiros hoje precisam sair jogando. O Neuer revolucionou a posição. O Neuer é um dos maiores goleiros da história, espetacular goleiro alemão, campeão em 2014. E muita gente, o Neuer é o goleiro líbero. Ele começou o goleiro líbero com o Neuer. O Rogério Ceni fazia isso. O Rogério Ceni armava o São Paulo, fazia reposição. Teve lance que ele dava chapéu no Edmundo. Ele saía, driblava, saía, e com qualidade. Entendeu? Então, assim, ele já era um goleiro líbero nos anos 90 e muita gente coloca no Neuer agora e essa geração atual. Agora os goleiros que jogam com os pés. Antes ninguém jogava. O Rogério jogava demais. É verdade. Ele jogava muito melhor com os pés do que muito jogador de linha. Então, eu coloco ele como subestimado. Bom, Rodrigo, deixa uma mensagem aí. Estamos a 22 dias da Copa? A Copa começa dia 11 de julho. Junho. 11 de junho, termina 19 de julho. Então, 11 de junho faz a conta. Eu sou de humanas, eu não vou saber direito. Eu acho que é 22. Você vê o dia que vai ser ao ar o programa, ou quando o pessoal vai ver em casa o horário que vai ver, o dia que vai ver. É verdade. Mas no dia 11 de junho começa a Copa do Mundo. Começa a Copa. Tá Deixa aqui uma mensagem aí para todo brasileiro, para ter fé, esperança. Que esse título precisa vir pra gente. Eu diria para todo mundo, desfrutem. Porque... Curtam o futebol. Eu falo isso da vida de uma forma geral, né? Eu falo, a vida passa muito rápido, meu ídolo é o Ferris Bueller, life moves pretty fast. Então, a gente tem uma Copa do Mundo, é para ser feliz, é para se divertir. A Copa do Mundo é um momento, mesmo quem não gosta muito de futebol ou não gosta de esporte, acaba parando para ver, se envolve. O clima é muito legal, as ruas, os estabelecimentos comerciais, as pessoas ficam mais próximas, se unem mais. É um período muito divertido, é um mega carnaval a cada 4 anos. Né? Eu não acho que o Brasil é favorito, mas o Brasil vai chegar longe, vai se classificar, vai avançar, vai ser competitivo, então vai ter muita emoção. Com certeza. Então, ganhando ou perdendo, aproveitem, curtam, assistam, colecionem, façam gente, tudo, seus alvos. Porque depois dá saudade, a gente fica 4 anos esperando para ter de novo, né? Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Que gostoso conversar de futebol com você, porque hoje eu converso muito de futebol com meu namorado. A gente tá aprendendo tudo sobre futebol com ele. Ele é flamenguista. Tá ganhando bastante. Tá feliz. Aproveita que ele tá bastante animado. Não, mas olha, meu Deus, ele assiste sozinho às vezes o jogo, que às vezes eu não aguento, vou dormir. Eu nunca vi alguém conversar sozinho tanto e xingar tanto também, viu? Porque torcedor é isso, torcedor né? é paixão. Meu pai já quase infartou assistindo o Corinthians. Então, torcedor é isso. Então, torçam bastante, aproveitem bastante. Isso aqui foi feito com muito carinho para vocês. Rodrigo, muito obrigada. Agradeço. Espero outras oportunidades. Espero que depois da Copa a gente sente pra gente comentar aí o que... Quem sabe, vamos ver, quem sabe com o Brasil Hexa, né? Obrigado pelo convite, espero que todo mundo tenha curtido o nosso papo, foi diferenciado, foi legal. Ai, que bacana. E pra você que tá aí, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.